Vamos começar agora a resolução de operações com números inteiros. Em números inteiros, temos os números positivos e os números negativos. Então, vamos estabelecer uma regra aqui para os números positivos e os números negativos. Os números positivos representam quantidades que eu tenho. Então, vamos trabalhar aqui com débito e crédito. E os números negativos vai representar o que devo, ou seja, a dívida. Então, vamos lá. Bom, quando é a adição, a gente considera o seguinte, né? Que quando eu tenho um número positivo, significa que eu tenho, né? Eu tenho um certo valor. Então, considerando o sistema monetário, eu tenho R$3 e depois eu vou ganhar mais 5. Então, eu vou adicionar essas quantidades que tenho, né? E vou com a quantia maior ainda. Dessa forma, o sinal que vai assumir no resultado vai ser um sinal positivo. Nesse caso, a gente desconsidera aqui o sinal da adição e considera somente os sinais dos números na adição quando eu utilizo esta regra. Lembrando que podemos fazer uma eliminação de parênteses, e na eliminação de parênteses, o que vai acontecer? O primeiro número ele vai permanecer com o sinal dele, já que não coloquei nenhum sinal antes dos parênteses. E o segundo número como se a gente permanecesse com o sinal dele, certo? Ou podemos encarar também como um jogo de sinais. O sinal da operação e do número são iguais, então vai ficar com sinal positivo o número. Então, primeiramente, o 3, não tem sinal nenhum antes dele, então vamos colocar aqui mais 3 ou 3 positivo. Então, aqui vai ficar positivo 5, já que eu tenho dois sinais iguais, né? Um positivo da operação e o positivo do 5 mesmo, certo? E vamos utilizar aqui aquela regrinha, né? Vamos considerar aqui novamente. Tenho 3, ganho 5, vou ficar com 8, né? Somamos os valores e conservamos aqui o sinal positivo. Agora, vamos para o segundo caso, quando a gente tem um número positivo e um número negativo. Da mesma forma, olha o seguinte. O primeiro é positivo, né? Tiramos ele do parente com o sinal que está acompanhando ele, 3 positivo. Aí depois temos aqui positivo, né? A adição, né? A operação de adição e sinal negativo do número. Então, positivo com negativo, sinais diferentes, fica negativo. E observe também que permanece o sinal do número que está entre parênteses, menos 5. Então, a adição é uma operação bem simples, só tomar cuidado para não confundir, certo? Então, aqui tenho 3 e devo 5, então tenho que sempre pagar a minha dívida. Pagando a minha dívida, né? Ainda continuo devendo, com a quantidade que eu tenho aqui, não é possível pagar na totalidade a dívida. Então, se continuo devendo, é negativo o resultado. E tirando de 5, o 3 vai ficar 2 negativo. Então, vou dever 2. Agora aqui, devo 3, né? O 3 é negativo. Vamos tirar dos parênteses, né? Como disse anteriormente, não tem nenhum sinal antes dele, então vai ficar 3 negativo. Os dois sinais aqui são iguais, então vai ficar positivo, ou observe, vai ficar somente o sinal do 5, que é positivo, então vai ficar 5 positivo, quando eu faço a eliminação de parênteses. Vocês podem estar perguntando o seguinte, mas professor, por que você colocou os parênteses? Os parênteses servem para evidenciar que estamos trabalhando com números inteiros, e os números inteiros são negativos e positivos. Então, para isso, o sinal de parênteses. Toda vez que a gente trabalhar em uma operação que tiver envolvendo números inteiros com sinais evidentes, então vai ter os parênteses ali para evidenciar os seus sinais. Então, aqui agora, devo 3, negativo, né? Aqui, ó, e tenho 5. Então, também uma subtração semelhante à de cima,
Observe que aqui vale a propriedade comutativa, tanto faz, né, o 3 negativo vir antes aqui, né, ou depois, né, que vai dar o mesmo resultado. Nesse caso, eu tenho mais do que eu devo. Então, o resultado vai ser positivo. Positivo 2. Certo? Então, agora vamos para a de baixo. A de baixo são dois valores negativos, né? Tenho aqui 3 negativo e tenho 5 negativo. Primeiramente, fazendo eliminação de parênteses, tiro o 3 negativo do parênteses e depois eu vou tirar o 5 negativo do parênteses. Observe, né, que fica com o sinal do 5 negativo e também podemos observar que os sinais são diferentes, seguir a regrinha dos sinais diferentes. Sinais diferentes fica negativo, negativo 5. Agora vamos para a regra da operação, né? Devo 3 e faço mais uma dívida, agora é de 5. Então, minha dívida vai ficar maior ainda. Então, o resultado é negativo e somo os valores aqui, já que os números, né, têm sinais parecidos, né, todos negativos, né? Então, 3 mais 5 é 8. Então, vou dever aqui 8. Minha dívida é de 8. Agora, para os números de baixo, operação. Tenho 13 negativo entre parênteses e 8 positivo entre parênteses. Então, aqui vai ficar 13 negativo, tira do parênteses, e o 8 positivo também vou tirar do parênteses. Ou podemos seguir a regrinha, sinais iguais vai ficar positivo, certo? Então, aqui vai ficar 8 positivo, que vai ser igual aqui. A minha dívida, ou seja, o número negativo, é maior em valor absoluto que o número positivo, certo? Então, agora, pago minha dívida e continuo devendo. Então, aqui eu vou continuar devendo, então é negativo. De 13 eu vou tirar o valor 8, vou ficar com 5. Então, vou continuar devendo 5 aqui, certo? Agora aqui, 9 negativo e 13 negativo. Então, a primeira regra, né, como eu disse, é como se a gente ignorasse o sinal de adição ali para retirar dos parênteses. Então, vai ficar os números que estão entre parênteses com os sinais dele. Então, 9 negativo e aqui menos 13. Ou também podemos seguir a regrinha, sinais diferentes aqui, ó, quando a gente tem dois sinais, torna um só, como são diferentes, torna-se negativo. Essa é a regra. Então vamos lá. Já que os dois números aqui são negativos, então devo 9 e faço uma dívida de 13. Então eu vou ficar com uma dívida maior ainda, né? Então vai ser 9 negativo mais o 13, vou adicionar aqui, né, os valores, e eu vou ficar aí com 22. 22 negativo e vai ser a minha dívida. Então, vou estar devendo 22. Agora que eu generalizei, coloquei álgebra aqui, né, que seria o seguinte, né, para todos os casos, né, quaisquer número m, né, então eu tenho aqui um número positivo e um número negativo. Se são m, então esses números são iguais, representando, né, são iguais, os valores são iguais, mas os números aqui são diferentes, inteiros, né, porque um é positivo e o outro é negativo. Tirando do parênteses, então, vou ter aqui m positivo menos m. Uma coisa que eu posso dizer, a adição de números opostos sempre resultará em zero. Ou seja, se eu tiver uma quantia positiva, né, e a mesma quantia aqui negativa, né, então quer dizer, eu tenho uma quantia e faço uma dívida equivalente à quantia que eu tenho, então vou zerar, vou ficar com zero. Então, pessoal,
reforçando as regrinhas, seria o seguinte: primeiro fazemos a eliminação de parênteses e depois fazemos aqui a adição de números inteiros. Para a eliminação de parênteses, temos o seguinte: ignoramos o sinal da adição aqui e representamos somente os números com sinais que está entre parênteses. Ou podemos encarar o seguinte: o primeiro número aqui, ele sempre vai ser escrito com o sinal dele. O segundo também, mas observe o seguinte: também podemos utilizar a regra aqui quando temos dois sinais. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Vamos convencionar isso porque na subtração é um pouquinho diferente, vai mudar um pouco a questão da regra, né? Então, se a gente utilizar essa regra de sinais iguais e sinais diferentes, né, vai valer também para a subtração. E a regra, depois da eliminação de parênteses, é a seguinte: número positivo representa o que eu tenho e número negativo o que eu devo. Então, sempre vou estar pagando a minha dívida e vou, no caso ali, se eu não tiver dívida, que é o primeiro caso aqui em cima, eu vou ficar com a quantia maior. Nesse caso aqui, como eu tenho uma dívida maior do que eu tenho, eu continuo devendo. Nesse caso, como eu tenho mais do que eu devo, então eu continuo ainda com a quantia de dinheiro, né? Então, vou finalizar o vídeo por aqui.